Opa, e aí meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de um assunto muito pesado, mas muito pesado mesmo. Nós vamos falar sobre o Chris Chan. De qualquer forma, o cara é uma das pessoas mais odiadas na internet e não é à toa. Por mais que essa pessoa tenha um canal de 50 mil inscritos lá na gringa, Chris Chan é mais conhecido por sua série de quadrinhos chamada de Sonny Chiu. Mas de fato, por mais que essa pessoa tenha um extremo sucesso online, ele simplesmente foi preso por diversas acusações. Se você tem estômago e quer saber mais, então senta aí direitinho, relaxa e bora pro vídeo. Bom, teve tanta gente na gringa que catalogou a vida de Chris Chan que, cara, teria conteúdo para um vídeo de mais de 1 hora. Mas vamos lá, né? Vamos resumir tudo. Por mais que Chris Chan é um homem que fez transição, eu ainda vou chamar ele pelos pronomes masculinos ao invés dos pronomes femininos, porque, obviamente, que vai ser mais fácil para mim, né? Mas vocês podem chamar do que quiser. Mas vamos lá, né? Hoje vamos adentrar no conturbado buraco que ele se encontra. E vai por mim, esse vídeo vai ser muito pesado. Podem continuar por sua própria conta e risco. Mas vamos lá. Chris Chan nasceu lá nos Estados Unidos mesmo, atualmente tem lá quase seus 40 anos. Algumas discussões dizem que ele foi diagnosticado com autismo severo lá para os 5 ou 6 anos de idade. Em 2000, Chris criou uma série de quadrinhos chamada de Sonny Chiu e publicou online. Ele simplesmente combinou os personagens Sonic e Pikachu e voilá. Ele naquela época se sentia totalmente orgulhoso de sua criação, tanto que ele fez um colar com Sonny Chiu pra andar por aí. Até que um dia, em 2003, ele colou um cartaz no quadro de avisos da sua faculdade, um anúncio à procura de uma namorada. Tanto que isso foi chamado de Love Quest lá na gringa. Ele simplesmente passava horas lá perto do aviso, stalkeando quem lia e quem não lia. Um dia, ele foi banido de colocar esses anúncios no quadro de avisos. E como Chris respondeu, simplesmente ele ameaçou todo mundo. Então ele foi suspenso da sua faculdade por 1 ano e ainda foi exigido para que ele fizesse tratamento para controlar a sua raiva. Depois disso tudo, ele começou essa caçada de forma sistemática num shopping por perto, mas também não teve sucesso. Agora vamos para 2007. Uma pessoa no fórum Something Awful postou a série de quadrinhos do Chris, e com isso, uma pessoa simplesmente reconheceu o criador e falou que era aquele cara que andava por aí, procurando uma namorada. E depois, imagens dele foi postadas no 4chan em uma loja de jogos de tabuleiro e cartas. E a galera começou a zoar ele por causa do seu colar do Sonny Chiu e da sua aparência. Uma pessoa até pensou que era zoeira, achando que não era ele, mas depois todo mundo ficou em choque quando descobriu que sim, era ele mesmo, ele é real. Até mesmo descobriram que ele gastava dinheiro da ajuda que ele recebia com jogos, brinquedos e quadrinhos, e até mesmo vivia super isolado e que tinha autismo severo e, portanto, ele não se socializava bem. Até que um dia ele fez um quadrinho do Sonny Chiu que, ao invés do personagem que ele criou ser o protagonista, quem tava lá como personagem principal era ele mesmo. E isso chocou toda a comunidade na época. Naquele quadrinho, ele mostrava a raiva que ele tinha com algumas pessoas, inclusive com ideias bastante homofóbicas e sexistas só por não conseguir uma namorada. Sério, esse quadrinho era extremamente pesado. Algumas pessoas achavam a vida dele até mesmo interessante e fizeram tudo possível para catalogar cada segundo de sua vida em um site chamado Enciclopédia Dramática, que era focada para ser uma página de tretas da internet e trollagens. E é claro que ele achou o site e isso não deixou ele nem um pouco contente. Então, no final de 2007, ele fez um vídeo só para pedir pra galera editar o site pra fazer ele parecer uma pessoa legal, mas tinha tanto caô que chegava a ser até mesmo cômico. Mas é claro que isso não funcionou, então sabe o que ele fez? Ele editou a página por si só. A única coisa que ele queria era que a galera deixasse ele em paz, mas aí ele quebrou uma regra primordial na internet, que era não alimente os trolls. Em uma dessas notas que ele editou, simplesmente ele piorou tudo num nível horroroso, e os trolls obviamente tomaram vantagem. Chegou a um ponto em que os trolls por aí subiram imagens explícitas do quadrinho dele só para zoar ele. Então Chris ficou furioso. A imagem que ele achou mais explícita e mais ofensiva foi o desenho de uma personagem feminina do quadrinho dele com um mangalho. Em resposta, ele desenhou um desenho dele com uma mulher. Acharam até que era a irmã dele, mas ele declarou que era sua amiga de infância que ajudava ele e tudo mais. E quando ela descobriu a imagem nada agradável dela, óbvio que deu merda e ele perdeu a confiança da menina pra sempre, assim como cortou todos os laços como o Chris. Mas véi, quando os trolls estão com um alvo fácil, não tem jeito. Os caras simplesmente fazem de tudo com o cara. Desde atos obscenos até uma pessoa que se passou por ele na internet com um personagem cômico. Só que uma vez, o
pai dele morreu. E tudo que já tava horrível ficou pior. E meus amigos, vai por mim, eu censurei muita coisa mesmo. O pai do Chris era como se fosse a voz da razão pra ele. E sem o seu pai, meu irmão, fudeu. Isso se mostrou quando ele foi preso pela primeira vez junto com a sua mãe, quando ele foi flagrado tentando atropelar o dono da lojinha de jogos com seu carro, por causa que ele foi banido da lojinha em 2008, por causa que o Chris estava gritando com um consumidor que era negro e, além do mais, assustava as crianças daquele local e ainda perturbava a paz da galera. Enquanto isso, o Chris desenvolveu um ódio profundo pelo dono da loja, pelo simples fato que ele achava o banimento injusto. E por causa que o dono da lojinha era judeu, meu amigo, ele criou um ódio antissemita ferrenho. Um tempo depois, logicamente, ele foi solto. Lá pra 2012, tentaram trollar ele de novo. E dessa vez eles roubaram o V-Card, que é tipo um cartão de visitas online, e registraram o nome de uma outra mulher totalmente aleatória. Até que isso fez parar, então ficou tudo bem, pelo menos por um tempo. Em 2014, a casa dele pegou fogo por conta de um acidente com eletricidade. Então, tempo depois, ele apareceu totalmente recuperado de seus ferimentos, mas acabou atacando um funcionário da GameStop por causa que a SEGA mudou a cor dos braços do Sonic em Sonic Boom. E depois disso, ele desapareceu completamente, mas pelo menos foi só por um tempinho. Em 2016, ele reapareceu na internet alegando que fez troca de sexo. Alguns acusaram ele por ter trocado de sexo só para ter uma chance com mulheres lésbicas. Mas não se tem muita certeza, porque afinal ele nunca demonstrou isso no passado e também por ser autista, então já sabe, né? E a transição que ele dizia ter feito foi com sons binaurais. Não contente, ele queria acelerar o processo e cortou o seu próprio membro com uma faca. Isso resultou com uma infecção de pele. E adivinha só, as imagens vazaram online e por mais que ele mentisse pra todos falando que não era nada demais, por pura pressão de todo mundo, ele procurou um médico. E quando a gente pensava que acabou, quando a gente pensa que ele chegou no fundo do poço, ele conseguiu chegar mais fundo ainda. Em agosto deste ano, ele foi preso, acusado de ter a sua própria mãe, que tinha 79 anos, e a sua prisão foi transmitida em live. Outros crimes que ele também cometeu atualmente estão em julgamento na corte americana, e alguns outros também estão pendentes. E tudo se desenrolou mais ainda quando foi vazada uma série de áudios e mensagens por uma garota chamada Bella, que dizia que sofreu bullying ao ponto de quase retirar sua própria vida e ainda incentivava o Chris de fazer a mesma coisa, enquanto na verdade foi também ela que incentivou o Chris a fazer aquilo com a sua própria mãe. E é óbvio que eu não vou mostrar as mensagens aqui, nem os áudios, podem ficar tranquilos. Depois de todas as provas terem sido mostradas no tribunal, ele mudou a história para parecer que ele fez aquilo porque ele quis. Ele hoje tá preso e tá catalogado como um homem apesar de ser um transgênero. Fez um senhor escândalo no julgamento falando que era famoso na internet e exigia um procedimento especial por causa disso. E cara, quanto mais você pesquisa, fica cada vez pior. Véi, esse vídeo foi só uma parte minúscula do que esse cara fez por aí. E quanto mais você pesquisa, fica pior. Vai por mim. Só com esse pouco que eu falei, eu já tô passando mal. O cara é facilmente manipulável e não via problemas em fazer tudo que os trolls da internet mandavam. Cara, é sério, se um dia você for ver alguém fazendo trollagem contigo, mano, não responda. Não fala nada, só ignora. Um caso extremo desses é horrível, mano. Na moral, embrulha pra caramba meu estômago. Não caia nessas paradas, velho. Só vai destruir sua vida. Mas, obviamente, eu também não tô defendendo ele, pois ele também teve tendências homofóbicas, racistas e até sexistas por anos, e algumas manifestações disso foi observado até mesmo em seus velhos quadrinhos do Sonic 2. E sobre a Bella, que incentivou ele a fazer aquela parada horrível com a mãe dele, foi apontado que ela também tinha tendências sociopatas, ou seja, quanto mais a gente pesquisa, só vai piorando a situação. A conclusão disso tudo é que nada mais nada menos, atualmente ele tá preso. Ela, eu não sei, mas, pra falar a verdade, eu nem prefiro saber. Afinal, eu já tô passando mal aqui em saber de tudo que eu vi, cara. Vai por mim. Eu censurei coisa pra caralho aqui. Eu recomendo ninguém pesquisar essa porra e que esse cara apodreça na cadeia pelos atos que fez. Eu vou encerrar aqui porque eu não tenho mais estômago pra isso.